Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que eu e você possamos ser abençoados com o entendimento da Palavra de Deus. No Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós leremos o capítulo 47 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 47, que diz o seguinte: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado.
por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tende semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. E este capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 47, assim como todo o texto bíblico, eu tenho dito isto nos vídeos do Momento da Palavra, ele encerra grandes verdades, e eu quero destacar algumas aqui para você. Veja bem, nesse texto, no capítulo 47, continuando a história de José, nós continuaremos, na verdade, a história de José até o final do livro de Gênesis. Então, continuando a história de José, José, aqui no capítulo 47, anuncia a Faraó que os irmãos e o pai dele tinham chegado à terra do Egito. E assim, Faraó, como ele próprio José tinha imaginado, Faraó chega a perguntar, e José leva 5 dos irmãos deles para apresentar a Faraó, e o Faraó de fato pergunta qual é a atividade deles, como o próprio José tinha imaginado que ele faria. E tinha, inclusive nós vimos isso no capítulo anterior, e tinha orientado aos irmãos dele como responder a Faraó. E Faraó pergunta-se de fato qual era a atividade deles, da família de José. E os irmãos dizem: olha, nós somos pastores. Então, José já havia informado, né, que eles estavam na terra de Gósen, já tinha informado a Faraó que os seus familiares estavam na terra de Gósen. Então, Faraó, veja o prestígio que José alcançou diante de Faraó em virtude de Deus. Deus que levou, evidentemente, José a ter esse prestígio diante de Faraó. E Faraó diz a José: a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Então veja, o prestígio, a honra que Deus deu a José diante de Faraó. José informou a Faraó que os irmãos dele e o pai dele estavam na terra do Egito. E o Faraó disse o quê? O Faraó disse para José: olha, o que tiver de melhor, toda a terra do Egito está à sua disposição. A terra, a minha terra inteira, o meu império todo está à sua disposição. O que tiver de melhor, coloque lá a sua família. Veja
como Deus honrou aquele que foi vendido pelos próprios irmãos e foi vendido, chegou ao Egito como escravo. Veja como Deus pode honrar alguém, pode honrar aquele que o teme verdadeiramente, como de fato José temia Deus. Então José foi honrado diante de Faraó, a ponto de Faraó dizer para ele, olha, Faraó já tinha dito que ele era o segundo depois de Faraó. José só não era maior do que ele no trono, mas no resto, quem mandava era José. Nós já tínhamos visto isso em capítulos anteriores. E agora ele diz, olha, toda a terra do Egito está à sua disposição. Escolhe o que for melhor e dê à sua família. Dê à sua família. E foi isso que ele fez. A família continuou morando na terra de Gósen, e Faraó inclusive disse, olha, e se você achar no meio da sua família alguém que seja valente, que seja um bom homem responsável, coloca, já que eles são pastores, coloca ele também para ser responsável dos meus rebanhos. Em virtude da honra que Faraó tinha diante, que José tinha diante de Faraó, a família de José também foi honrada por Faraó e também foi abençoada por Deus. Meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa temente a Deus, Deus há de abençoar a sua vida e a vida da sua família, como nós estamos vendo aqui com a família de José. Que mesmo tendo sido maus, os irmãos deles foram maus para com José, ainda assim, por amor de José, Deus abençoou também, por intermédio dele, a sua família. E o texto continua. Faraó conversa com Jacó, pergunta quantos anos de vida ele tinha. José humildemente diz, olha, eu tenho, no versículo 9 diz, e os dias dos anos das minhas peregrinações são 130, poucos e maus, de uma forma humilde. De fato, Jacó passou muitas lutas em sua vida, nós vimos consequências, inclusive, sofreu algumas consequências, inclusive, da mentira que ele aplicou contra seu próprio irmão Esaú. Nós vimos isso em capítulos anteriores, e se você não viu os capítulos anteriores, busque aqui no nosso canal Preceitos de Fé, e você verá todas as leituras bíblicas, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Você encontrará aqui as leituras e as explicações dos capítulos. Então, nós já vimos da mentira e das consequências que Jacó vem sofrendo praticamente a sua vida inteira. Então, Jacó diz, foram 130 anos, são 130 anos das minhas peregrinações, poucos e maus, né? Mas se referindo mais a uma questão de humildade mesmo, né? Olha, eu não tenho a honra que o Senhor tem, o Senhor é Faraó, né? Eu sou um pobre coitado, eu sou humilde, né? Meus anos não são gloriosos como o vosso Senhor Faraó. Muito bem, então a conversa de Jacó continua com Faraó, e depois, e aqui no versículo 11 eu quero destacar, e José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, como eu havia falado, né? O Faraó tinha disse, olha, José, escolhe o que for melhor para a sua família. Foi assim que José fez, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Isso aqui está no versículo 11 do capítulo 47. E aqui eu quero destacar, para quem estuda teologia, para quem conhece um pouco de teologia, a teoria documentalista da Bíblia Sagrada,
que diz que os textos bíblicos eles foram reunidos em tradições diferentes, as tradições eloístas, javistas e sacerdotais. Dizem que esse nome Ramsés ele foi adicionado posteriormente, seria um nome anacrônico, porque segundo essa teoria, esse nome não era utilizado nessa época, né? Então esse nome ele foi colocado posteriormente à guisa de esclarecimento, de localização, mas que o nome Ramsés na época de José não era utilizado, ele veio a ser utilizado muito depois. Então seria como que uma atualização para esclarecer um pouco mais o texto, segundo essa teoria coloca. Mas aí diz que José também sustentou da forma que ele sustentava as outras pessoas, porque nós devemos lembrar que houve uma grande fome no Egito e nas outras terras, inclusive em Canaã, e o Egito era um local que não era frequente ter secas tão grandes, até porque eles eram localizados às margens do rio Nilo, por isso a sua terra era abundantemente irrigada, mas a seca foi tão grande, a falta de chuva foi tão grande naquela época, que a seca também alcançou o Egito. E, consequentemente, como ele havia previsto para Faraó, através da revelação dos sonhos de Faraó, que Deus deu a ele, então, ele havia, como nós vimos em capítulos anteriores, armazenado os grãos nos 7 anos de abundância, justamente para utilizar nesses 7 anos de seca. E ele, através dessa provisão que ele fez, ele passou a sustentar, né, vender os mantimentos para todas as famílias. E também, como ele foi, a família de José foi abençoada por intermédio de José e com autorização de Faraó, ele sustentou durante essa época de seca a sua família lá na terra de Gósen. E depois o texto fala de como José comprou a terra, os animais e as próprias pessoas do Egito. Então, como as pessoas não tinham comida, tinham que buscar comida em Faraó, obviamente dizer, olha, procure José, que é o administrador disso. Então, o que é que José fez? As pessoas não tinham mais dinheiro porque não estavam produzindo nada em virtude da seca. Então eles disseram, olha, não temos mais nada para comprar esse mantimento, né? E o José disse, não, então me dê o seu gado. Eles deram o gado, só que passou mais um ano. Acabou o alimento com que eles tinham trocado pelo seu gado. Então não tinham mais gado para dar, porque eles já tinham dado para José para entregar a Faraó. José não ficou com nada, segundo o texto bíblico, José não ficou com nada do que foi negociado nisso. E todo o gado dos egípcios passou a ser de propriedade de Faraó. E quando acabou, passou o ano, como diz o texto bíblico, passou o ano, a comida que eles tinham comprado pelo gado, tinham trocado pelo gado, também acabou. Eles voltaram a José e eles disseram, olha, não temos mais gado, mas compra a nossa terra, né? Nós temos terra. As pessoas tinham propriedades de terra, as suas propriedades dentro do Egito, e eles disseram, olha, não, compra a nossa terra e compra também o nosso serviço. Nós passaremos a ser escravo de Faraó em troca da comida. E foi assim que José fez. Então veja, como o Faraó ficou poderoso, porque ele passou a ser... Faraó obviamente já era poderoso, né? Ele tinha um rebanho, tinha riquezas, tinha terras grandes dentro do Egito, ele tinha um poder. Porém, ele ficou muito mais poderoso porque ele passou a ter todo o gado. Ele tinha uma grande quantidade de gado, mas as pessoas também tinham. Só que com a seca ele passou a ter, além do que ele já tinha, também todo o gado que todas as pessoas do Egito tinham. Então tudo passou a ser dele. Depois, além do gado, passou a ter todas as terras. Então toda a terra do Egito passou a ser de Faraó. E além disso, todos os egípcios passaram a ser escravos.
de Faraó. Veja, como multiplicou os bens de Faraó José em sua administração. A sabedoria que Deus deu a José e a revelação do sonho de Faraó que Deus deu a José, e evidentemente a sabedoria que Deus o abençoou para utilizar na administração posterior, fez com que Faraó se enriquecesse muito e ficasse ainda mais poderoso. Então veja, Deus abençoou Faraó porque abençoou José. Deus abençoou José e, consequentemente, a bênção de José abençoou Faraó e abençoou também a sua família, como acabamos de ver, e também as pessoas que, embora tiveram de dar a Faraó tudo que possuíam, ainda assim não precisaram dar a vida, porque se assim não fizessem, eles teriam morrido de fome. Eles teriam morrido de fome. Se não houvesse na administração do Egito daquela época alguém abençoado por Deus e abençoado inclusive com sabedoria, que no caso era José, se não houvesse José ali administrando com sabedoria divina os negócios do Egito, as pessoas teriam morrido de fome. Então veja, Deus abençoou José para que através dele, José, abençoasse todas aquelas pessoas, ao faraó, ao povo do Egito, à família de José. E assim foi feito. E assim foi feito. E o capítulo termina, Jacó já pressentindo a morte, diz que Jacó chama José para se despedir, para anunciar que já está indo e abençoar os filhos de José, como nós veremos nos próximos capítulos, aqui no momento da palavra. Mas eu quero destacar aqui como é importante a bênção do Senhor na vida de alguém, mas ela é importante não apenas para a vida deste alguém, mas para que a bênção na vida deste alguém seja também bênção na vida de outras pessoas. Porque, como eu já disse aqui em capítulos anteriores, quando Deus abençoa alguém, não é para que esta bênção fique guardada para uso, fruto único e exclusivo daquele que foi abençoado, mas não. Mas para que esta bênção sirva de bênção para as outras pessoas, para a sociedade como um todo. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo seus comentários e também de compartilhar este vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.